Olá, alunos! Daremos início, então, à videoaula de número 1. Essa videoaula tem como título uma introdução à teoria da política pública e traz como objetivos reconhecer os atores em uma política pública e também compreender como se processa o ciclo de uma política pública. Para que entendamos todo esse processamento do ciclo de uma política pública, é muito importante que, primeiramente, nós façamos um resgate, uma fundamentação de todo um conceito teórico sobre política. Em uma política pública, é importante saber que existem vários atores sociais que estão envolvidos. Esses atores sociais, eles podem estar dentro do próprio Estado, do próprio governo, assim como numa instituição. E são esses indivíduos inseridos tanto no Estado como numa instituição que consolidam toda uma sociedade. O que concretiza, o que consolida realmente uma sociedade é a diferenciação. Então, se eu tenho diferentes objetivos, diferentes valores, diferentes anseios, e diferentes acessos a alguns tipos de recursos, isso pode gerar algum tipo de conflito. Tá? Então, são esses conflitos, amenizados, ou não gerados, com a intuição realizada por um ator em política pública, que vai proporcionar a construção de uma política pública. Tá? Como eu falei, para isso nós temos que entender o que é um ator em política pública. Tá? Ator em política pública são indivíduos, grupos, ou organizações que têm interesses e podem ser afetados tanto positivamente quanto negativamente. Mas o interesse desses atores, é a não geração do conflito. Tá? E esses atores são denominados como atores políticos. São esses atores que vão construir uma política pública. Nós temos 3 tipos de atores políticos. Tá? Nós temos os chamados atores políticos públicos, que são atores governamentais. Aqui eu tenho desde o prefeito, o governador, até o presidente da República. Eles têm um mandato eletivo para cumprir. Tá? Eu tenho atores políticos também governamentais, só que eles são denominados como burocratas. Então, eu tenho aqui desde o gestor público, uma chefia de alto escalão dentro do serviço público, ou até mesmo um servidor público. Tá? E eu tenho ainda os atores políticos privados, que seriam aqueles indivíduos que trabalham em empresas, que são os próprios trabalhadores, tá? E os próprios empresários, os próprios donos de empresa. Por que um trabalhador e um empresário, ele pode estar influenciando ou construindo uma política pública? Porque ele, no caso, o trabalhador, ele pode estar sendo sindicalizado, ele fazer parte de um sindicato. E o empresário, ele detém o controle de uma economia de um país. Tá? Importante, quanto mais bem posicionado na sociedade, quanto melhor o cargo desse trabalhador dentro de uma empresa, tá? Mais poder de pressão ele vai ter. Uma política pública, para ela ser construída, ela tem que ser baseada em alguns propósitos. Primeiro é o campo da atividade governamental. Então, aqui eu penso que tipo de política, qual é a área que vai ser atingida. É uma política na área da saúde, então a política nacional de saúde, é uma política na área da educação. Ela tem um propósito a ser realizado? Qual é o propósito? Se for na área da saúde, é reduzir a incidência de algum tipo de doença, Ou ainda, é uma situação social desejada? Por exemplo, a sociedade verifica a necessidade dos indivíduos pararem de fumar,
né? Então, a Política Nacional de Combate ao Fumo, por exemplo. Então, ela tem que ter propósitos para ela ser construída. Uma política, ela pode ser construída, tá? Pelo Estado ou por uma empresa privada. Ela dita, então, quando o interesse na construção é do Estado, ela é dita como estatal. Quando o interesse na construção é uma instituição privada, ela é dita como não estatal. Eu vou dar um exemplo de uma mesma causa, por exemplo, uma causa ambiental, tá? Onde eu tenho aí pelo aquecimento global, né, eu tenho aí uma mudança climática que leva à ocorrência de desastres naturais, ou seja, né, a ocorrência de inundações, deslizamento de terra ou até mesmo por ação climática, incêndios. Essa causa ela pode ser trabalhada tanto pelo governo quanto por uma instituição privada. E ela é uma política pública. É muito importante, né, que para que uma política seja construída, né, ela seja construída, né, sobre uma coletividade, ela não seja construída de uma forma individualizada, né? Para que isso aconteça, é muito importante na sua construção que sejam respeitados os princípios da divisão de trabalho para que seja construída essa política. O primeiro princípio a ser respeitado são as diferenças de informação e linguagem na organização governamental. Então, aqui leva-se em consideração o quê? Quanto mais bem elaborada, quanto mais bem estruturada essa política, maior vai ser a sua possibilidade de implementação. Tá? Em relação às diferenças nas unidades de decisão, então, vai ser considerado aqui o quê? Qual é a prioridade, né, de construção dessa política? A tipologia de ações ou decisões de política? Aqui entra a questão da regulamentação dessa política, ou seja, da sua legislação. Passaremos então agora à segunda parte desta aula, que é realmente conhecer como se processa, né, todas as fases que levam à construção de uma política pública. A construção de uma política pública, ela se processa em 5 fases, que é chamado de ciclo de políticas públicas. É muito importante que o gestor compreenda as fases desses ciclos para que ele possa refletir, né, sobre a construção daquela política que ele vai estar implementando. Dentre as fases, né, que procedem no processo de política pública, nós temos a primeira delas, que é chamada de agenda. Bom, a agenda, então, é o reconhecimento da situação-problema, que leva à construção de uma política pública. Nós temos vários tipos de agenda. A agenda ela pode ser colocada como uma agenda governamental, quando é vontade, né, do governante realmente implementar uma determinada política pública. Ela pode ser denominada como agenda de decisão, né, que seria um tipo de problema emergencial, que realmente precisa ser realizado, né, para alguma intervenção. Como exemplo, nós temos a epidemia da gripe suína, que aconteceu no ano de 2006. Tá? Um outro tipo de agenda seria a agenda sistêmica, né, que está mais voltada para problemas sociais, como desigualdade social, violência. Tá? E a agenda também, ela entra numa questão de organização de demanda. Então, nós temos aí uma demanda nova, que seria uma situação, problema novo, né? O problema novo para ser tratado, a ser elaborada uma política, né? Ou ainda uma demanda recorrente, que é aquele problema que já foi para uma agenda nova, mas que ele ainda não foi resolvido, tá? E nós temos uma demanda reprimida, né? Que essa situação ela vai entrar como um estado de coisas, ou seja, não tem decisão, né? Está no aguardo, não há decisão. Então, ela é denominada como demanda reprimida.
A segunda fase do ciclo na construção de uma política pública, ela é denominada como alternativas. A alternativa nada mais é do que a elaboração, do que a tomada de decisão para a construção de uma política. Ou seja, que área que vai ser feito, o que vai ser feito para resolver o problema que foi identificado lá na agenda. Tá? A terceira fase, ela é denominada como decisão. Né? Então, aqui nós temos a tomada de decisão, ou seja, a formulação. Essa fase é que realmente vai legislar essa política. Tá? É a construção da legislação dessa política. A quarta fase, ela é denominada como implementação, ou seja, é a execução, né, dessa elaboração dessa política, né, por meio de um plano, por meio de um programa, por meio de um projeto. E a última fase é a fase de avaliação. Então, a avaliação nada mais é do que a mensuração e a análise dos efeitos produzidos por essa política. Essa avaliação, ela pode ser feita de forma interna, ou seja, pela própria equipe que está implementando essa política, ou externa, por meio de uma consultoria externa, por meio de uma auditoria. Tá? A avaliação ainda, né, ela compreende os seguintes requisitos. Avalia-se a política quanto à sua eficácia, ou seja, as metas e os objetivos foram atingidos, então eu estou avaliando a eficácia, tá? Quanto à eficiência, ou seja, os prazos estabelecidos foram cumpridos, então eu estou avaliando a eficiência. E quanto à efetividade, né? Que resultados essa política proporcionou para a sociedade? Então aqui eu estou avaliando a sua efetividade. Para fecharmos esta aula, eu trago a vocês um exemplo, tá, de uma política pública construída e implementada na forma de um programa, né, que é o programa Melhor em Casa. Lembro a vocês que esse programa ele existe, é um programa do Ministério da Saúde, né, na área da saúde, claro, é uma política nacional de saúde, o programa é o Melhor em Casa. Só que as fases do ciclo de política que eu vou estar colocando agora para vocês são fases hipotéticas, tá? Então, pensem, primeiramente, né? Esse programa, ele foi construído porque ele foi levado para uma agenda. Então, qual era o problema inicial, né? Pensamos, o problema inicial era a escassez de leitos hospitalares para atender uma determinada demanda. Isso era um problema, né? Ele entrou numa agenda. Essa agenda, com certeza, foi uma agenda governamental, né? Porque não foi uma agenda de decisão, uma agenda de emergência, né? Uma agenda governamental, por quê? Né? Uma situação em que o governo gostaria de resolver, né? Queria trazer benefício para a sociedade. Qual foi a alternativa, então? A segunda fase do ciclo, né? A elaboração, né? Então, criou-se um programa de internamento de paciente no domicílio para tentar resolver essa demanda reprimida de leitos hospitalares, né? Qual foi a tomada de decisão? Construiu-se diretrizes, construiu-se portarias que legislaram, né? Ou seja, legalizaram este programa. A implementação. Então, o que se sabe? Que há municípios, né, que já estão executando esse programa desde 2010, tá? E a avaliação. Esses municípios que estão executando o programa desde 2010 podem estar sofrendo uma avaliação externa, né, auditoria, até a própria auditoria do Ministério da Saúde, como podem estar sendo avaliados internamente, mediante a sua eficácia, a sua eficiência e a sua efetividade. Por hoje é só. Obrigada.